Glória a Deus, amém, igreja? Graças a Deus, mais um dia a gente vem vivendo e aprendendo que o Senhor é aquele que cuida de nós, amém? Coloca aí para mim João 10:10. Esse é o tema, irmãos, da pregação de hoje, tá? É um tema em que ele é bastante conhecido, mas é um tema também bastante pertinente, não só nas nossas vidas, mas como também daqueles que conhecem e ainda não conhecem a Jesus, amém? Glória a Deus. João 10:10 é um texto bem conhecido, aonde o Senhor Jesus, ele vem chamar a atenção, e ele se refere ao ladrão, ele se refere ao inimigo, tá? Algumas versões vão falar ladrão, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Outra Bíblia aí, ele está escrito inimigo, tá? Mas nenhuma Bíblia vai estar escrito diabo, nenhuma Bíblia vai estar escrito Satanás. Todas as Bíblias, a tradução é essa aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Amém, igreja? Deus amado e todo-poderoso, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor neste momento, Pai, faça, Pai, com que o homem, Pai, tome o lugar dele, Senhor, que é, Pai, ficar raso, Senhor, para que o Senhor, Pai, possa vir, Pai, e crescer, Pai, para que o Senhor possa tomar o teu lugar, Senhor, que o homem, Pai, seja somente um instrumento, Pai, usado por Ti, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, assim seja, no nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui eu trouxe aqui, exatamente, só para trazer a questão dos verbos aí: roubar, furtar, matar e destruir. Roubar é o crime que consiste em subtrair coisa móvel, pertencente a outro, por meio de violência ou grave ameaça. E o furto, ato de subtração de coisa móvel pertencente a outra pessoa, contra a vontade desta e com a intenção de ter a coisa como própria. Matar, tirar a vida de, assassinar, tirar a própria vida, suicidar-se. Destruir, causar a perda, arruinar, devastar, estragar, produzir efeito negativo, reduzir a nada. Isso, irmãos, é um texto aonde é interessante, nós como professores de escola dominical, né? Hoje a gente vê que é comum o inimigo ser trocado exatamente por Satanás, o ladrão ser trocado exatamente pelo diabo. Mas para elucidar, e alguns irmãos aí, né, teólogos que gostam de, muitas das vezes, falar em cima, tá? O contexto de João 10, Jesus chama a atenção, e não é a Satanás, não é o diabo naquele momento, porque naquele momento o contexto, ele vem exatamente analisando os falsos profetas, os fariseus hipócritas, e dessa forma Jesus se coloca como bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Então, irmãos, para entender exatamente o contexto, e muitas das vezes, né, não surtir um comentário, porque parece que às vezes o pregador não se preparou, não estudou, e ao falar, esqueceu o contexto. Então, irmãos, a maravilha é, nós temos fariseus hoje? Não, nós não temos fariseus hoje, não propriamente dito, mas hoje a gente tem o diabo, hoje a gente tem Satanás, sim. Esse hoje, ele é o nosso inimigo, e ele é sim um ladrão, que vem exatamente para quê? Para produzir isso aqui em nossas vidas. E dessa forma, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: primeira coisa, tá? Primeira coisa, se Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, que fique isso bem claro, ele vem fazer algo, ou pegar algo, ou destruir algo que não é dele. Primeira coisa, entendam isso, ele vem exatamente fazer com que algo que não é dele, venha retirar, venha subtrair, venha matar ou venha destruir. E isso, irmãos, por quê? Porque muitas das vezes é essa maneira dele atuar em nossas vidas, para produzir aquilo que a gente vai concluir durante a pregação.
Da outra vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre aquilo que enche o coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. E hoje, irmãos, o que acontece hoje? Na nossa igreja hoje, a gente vive um período exatamente do quê? Onde nós temos um status. Esse status hoje nos leva exatamente ao quê? A uma situação também de aferição, de comparação. E isso faz com que a gente leve a nossa vida mais de uma forma profissional do que espiritual, porque a gente atende muitas das vezes ao requisito social, em que o mundo nos impele. Por quê? Porque parece que aquele que menos tem, menos respeitado é. Parece que às vezes aquele que menos tem, menos aceito é. Parece que tem dificuldade. E isso, irmãos, é algo que acontece. Não adianta falar que não, porque acontece. Nós na igreja, nós no trabalho, nós em qualquer lugar, nós temos as panelinhas. Nós temos exatamente uma turma que se ajunta e parece que muitas vezes a cancela está fechada para algumas outras pessoas. Isso não é correto, mas acontece. Amém? Mas, irmãos, aonde a gente vai chegar com isso daí? Porque você, assim como eu, a gente vive, parece que hoje conduzidos e absortos, porque o nosso entendimento, o nosso esforço, a nossa vida, parece que ela vai de encontro exatamente ao quê? A um objetivo. Esse objetivo, ele hoje encontra-se inicialmente na cadeira estudantil. Dessa cadeira estudantil, ela passa exatamente para um estágio, de um estágio para a nossa profissão, para o exercício exatamente do nosso trabalho. Por quê? Porque nós, dessa forma, queremos estar prósperos. Isso não é pecado, irmãos. Isso não é errado. Amém? O problema está exatamente na ordem dos fatores, ou na ordem das coisas, ou na ordem dos valores. Por quê? Porque a questão aí entra diante do quê? Daquilo que penetra e entra e se mantém no meu coração. Porque hoje, irmãos, a gente tem hoje como a vida boa, e muitas das vezes a gente vê isso dentro da igreja. O irmão que muitas das vezes ele tem melhores condições, parece que espiritualmente ele é mais elevado. Enquanto que aquele que muitas das vezes, né, a vida vem, a vida vai, e as coisas não acontecem de um modo que ele queria, né? Abre uma empresa, não deu certo hoje, mas aí tenta e vai continuando e se esforçando, não se entrega, mas parece que alguém vem, olha e fala, ele não vai, né? Então essa situação, irmãos, é engraçado que elas atrelam de uma maneira, às vezes, incorreta, a questão espiritual. E Satanás, ele vem e se aproveita exatamente, às vezes, dessa condição. Porque Satanás, com isso, irmãos, ele vem e pratica o quê? O primeiro verbo, que é roubar. Irmãos, o que você tem que Satanás pode roubar? Você tem muitas coisas, desde o material para o espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Irmãos, Satanás adora roubar, Satanás gosta de furtar, Satanás gosta de meter a mão na tua alegria e fazer o rapa ali e tirar de você. Mas entenda uma coisa, a alegria, irmãos, não é o sorriso de uma piada, não é exatamente aquilo que a videocassetada, produz na gente, um riso. A alegria é um estado, é um sentimento, é uma emoção, irmãos. A alegria é algo forte que vem da parte de Deus. E Satanás sabe isso. Satanás sabe disso. O problema é que às vezes a gente não entende exatamente a profundidade dessa palavra. E a gente permite que a nossa alegria, ela seja sondada por Satanás. Seja levada por ele, porque a nossa alegria, irmãos, a nossa alegria, às vezes não é que nem o nosso problema, né? O Salmo diz que o nosso problema, a nossa angústia, ela pode durar uma noite, mas pela manhã a palavra do Senhor se renova, se renovando, renova tuas forças, mas parece que a alegria não. A alegria, uma vez que Satanás atira, rouba, a gente vê pessoas com dificuldade em sorrir, dificuldade em se levantar, dificuldade em se colocar de pé, e você vê aquela pessoa prostrada, exatamente por quê?
Porque não entendeu que aquilo que é valioso, o inimigo se apropriou indevidamente. Mas aí é onde entra outra questão, irmãos. Por que aquela alegria ela foi exatamente tirada dele? Por que aquela alegria foi ali furtada por Satanás? Porque muitas das vezes, irmãos, aquela alegria era alegria por algo que não era exatamente o quê? De Deus. Às vezes a gente coloca o nosso coração, a gente coloca a nossa alegria em coisas que a Bíblia diz que a traça come, a ferrugem corrói. E muitas das vezes, irmão, isso traz para nós o quê? Uma perda, e essa perda é material muitas das vezes, e ela traz em nosso coração, em nosso íntimo, uma intranquilidade, traz uma chateação, nos leva a uma angústia. Por quê? Porque na falta da alegria, na falta exatamente desse gozo que nós temos que ter no Senhor, o que resta são esses tipos de o quê? Sentimentos, que nos levam e nos conduz para baixo. É um elevador que só desce, irmão. Aí desce para a angústia, desce para o lugar do quê? Da preocupação, desce para o lugar do quê? De uma depressão, desce para a frustração. E isso é uma coisa que nós temos que ter, irmãos, cuidado. Cuidado, porque é algo que vem do Senhor, é algo que Ele quer tirar de nós. Porque quando Ele rouba a tua alegria, consequentemente, parece que tira a tua paz. Porque alguém que não tem alegria, como é que ele pode viver em paz? Fala para mim, como é que ele pode viver em paz? Mês passado eu estive acompanhando uma moça até um posto ali para receber o benefício da aposentadoria, e ela não estava conseguindo entrar no aplicativo, e nervosa e braba, e aquela mulher braba mesmo, e ali ela falando e perdendo a paciência, ela foi falando, não, eu vou lá com você. Eu fui. Chegando lá, o que acontece? Teve lá ainda um probleminha, eu fui de manhã, a gente teve que voltar à tarde. E ela estava transtornada, eu falei, calma minha irmã, calma. Porque se Satanás não conseguiu levar a tua bênção, ele quer levar a tua paz. Entenda isso, muitas das vezes o inimigo ele não coloca a mão na tua bênção, mas aí ele quer roubar a tua paz. E a tua paz, irmãos, é algo precioso também. A tua paz é algo, irmão, que o inimigo não pode exatamente usurpar. Ele não pode tirar, ele não pode levar isso fácil de você. Você tem que resistir. Mas para isso, irmãos, temos que estar atentos, vigilantes. E olha que a mulher estava na bênção. A mulher estava na bênção, recebeu a aposentadoria, estava lá um valor, né, que não era, entre aspas, não ia ser uma loteria, mas também não era insignificante, mas estava aperreada. Eu falei, minha irmã, a tua bênção está aqui, está na tua cara. O inimigo não conseguiu meter a tua mão, mas você está perdendo a paz. E aí ela caiu em si. É mesmo, né, meu irmão? Ela é evangélica, é mesmo, né? Eu não estava entendendo isso. Eu falei, calma, minha irmã, que vai se resolver. Graças a Deus, a gente, ali, depois de 5 minutos, o dinheiro estava na conta dela. E aí o transtorno, irmão, vira aquela coisa dentro da gente, que a gente não percebe, aquele mal que a gente leva para dentro de casa, aquela situação que a gente carrega lá para dentro. E aí, irmãos, parece que tudo que deveria ser bom, tudo que poderia ser agradável, perdeu o sabor. Porque uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem paz, parece que o sal não tem o mesmo sabor. Parece que o café é adoçado com sal. E parece que a carne está com açúcar, você não consegue exatamente se agradar. Uma refeição que deveria ser exatamente um alento para o teu corpo físico, às vezes você não vê sabor. Exatamente por quê? Porque não há alegria, porque não há paz. E aí você deixa exatamente do quê? De viver um bom dia, ter um bom momento, de sorrir. Olha, irmãos, eu sou uma pessoa que todo mundo sabe, né? Eu adoro sorrir, dou risada alta, é estridente, todo mundo comenta, e eu não tenho nenhum problema com isso, porque para mim sorrir é um remédio da alma. É exatamente a expressão da alegria, é o reflexo daquilo que vem do Senhor. Então, enquanto, graças a Deus, eu tiver com paz e alegria, eu pretendo rir até eu tiver vida em nome de Jesus. Amém? Dessa forma, irmãos, eu quero dizer para vocês, a alegria, ela tem escrita 244 vezes na Bíblia.
A palavra, ela vem 244 vezes, não é à toa. Não é à toa, porque quando nós estamos em Cristo, a gente tem que ter exatamente o quê? Aquela alegria, porque quando a gente tem uma certeza, irmãos, a incerteza ela deixa ou perde força. Porque aí é onde é a grande questão. Quando você não sabe, você tem uma incerteza, mas a partir do momento que você sabe, porque a Bíblia te diz, porque a palavra do Senhor registra, você deixa de ser incerto, você deixa de ter aquilo como improvável, para ser uma coisa certa e provável. Porque as promessas do Senhor, irmão, estão hoje na minha e na tua vida para serem cumpridas e serem vividas, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém? E dessa forma, a palavra de Deus diz lá em Salmo 16, 8 e 9. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita. Não serei abalado, porquanto está sempre o meu coração, e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança. Quando você, irmão, tem gozo em Jesus, quando você regozija, isso é alegria. Isso é exatamente o sentimento que você tem que ter quando você tem Cristo em tua vida, quando o Espírito Santo de Deus está contigo. As dificuldades, isso não é motivo para que se perca a alegria, mas é motivo para você entender que quem está com Cristo, vencedor é. A barreira ela vai cair, a situação ela vai ser resolvida, porque Jesus ele tem uma palavra de vitória para mim e para você. E uma coisa que a gente não pode deixar, irmãos, é exatamente o quê? Haver a morte. Que morte, irmãos? Né? Porque essa palavra ela incomoda, né? A morte, ela incomoda. Como eu já falei em outras vezes, irmãos, a gente não aceita a morte, né? Então, tô lá, né? Vamos colocar aí qualquer parente aí que já foi para a glória, né? Está no céu. Nós temos certeza disso. Até hoje a gente não aceita. A gente não aceita. Porque não é do teu espírito isso, Deus não nos criou para morrer. Então isso até é entendível, compreensível. Por que a gente, crente cristão, sabendo que quando uma pessoa morre em Cristo, ela vai exatamente ou para o seio de Abraão, ou ela é recebida pelo próprio Jesus, e isso não nos torna alegres. A gente tem um momento de choro e a gente se queixa, e muitas das vezes a gente fala, por que Jesus? Por que Jesus? Uma coisa é certa, nós não nascemos para morrer, ponto. Porém, irmãos, não é essa morte que eu quero comentar aqui, mas eu quero comentar a morte, muitas das vezes que ela vem em situações da nossa vida, tá? Então a gente tem por hábito, muitas das vezes, dizer o quê? Que o inimigo ele quer matar os nossos sonhos. O inimigo ele vem frustrar os teus projetos. O inimigo ele vem exatamente acabar com aquilo que você, projetou para a tua vida, projetou para a vida dos teus filhos, projetou como uma busca. E para isso você se esforçou, gastou dinheiro e fez tudo o que era necessário. E ali o inimigo vem muitas das vezes e põe a mão dele. Aquela mão podre, irmãos, ela tem exatamente o hábito de tornar podre aquilo que ela toca, né? Assim como na mitologia o rei Midas colocava a mão e virava ouro, aonde Satanás coloca a mão, irmão, apodrece. A diferença é que a gente entendeu o seguinte: aquilo que vem de Deus, irmãos, aquilo que é projeto de Deus para a tua vida, aquilo que Deus já prometeu, aquilo que você recebeu de Deus, isso o inimigo ele não vai botar a mão, ele não vai fazer com que isso apodreça, porque aquilo que vem de Deus, irmão, é precioso. Não é somente o seu intento, não é exatamente a tua vontade, mas quando vem algo do coração de Deus, irmão, Satanás não tem acesso. Satanás não tem acesso, irmãos. Aquilo que vem do coração do Senhor é bom, é agradável e é perfeito. E é para a glória dele mesmo. E isso, irmãos, a mão podre de Satanás até tenta, mas não consegue. Mas aí você vai falar para mim, poxa, irmão, mas complicado, né? Porque essa questão, de matar sonhos, de matar objetivos, de matar... Irmãos, o Satanás, ele quer tirar você exatamente do quê? Do caminho. O Ayrton pregou quarta-feira que o caminho é o quê? É reto. Ele não tem o torto para a direita, ele não tem o torto para a esquerda, mas o caminho é reto.
E com isso, irmãos, Satanás ele quer fazer com que, como ele não vai conseguir nos desviar para a direita e nem para a esquerda, ele quer fazer com que você caia, tropece, com que você exatamente se prostre. Lembra de Jó? Eu vou te falar uma coisinha engraçada. Jó, no capítulo 1, no verso 2, aqui, tá? Fala que Jó teve 7 filhos e teve 3 filhas. Ou seja, o total de 10 filhos. Mas aqui ele vem aqui e ele dá o total da fazenda de Jó. Jó possuía 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas, irmãos. Você sabe quanto vale uma ovelha? Eu estou por fora. Eu vou colocar barato, sabe? R$100. 7.000 ovelhas vezes 10 dá 70.000, vezes 100 dá 700.000. Bem, então, por baixo, sabe? Só de ovelha ele tinha R$700.000 hoje. Mas ele tinha aqui mais 3.000 camelos, irmãos. Sabe quanto vale um camelo? Também não sei. Mas vamos colocar barato? Né? Vamos colocar barato? 3.000 camelos, R$1.000? Dá para fazer a conta aí? 300.000. Mas aquele também tinha, sabe quantas? 500 juntas de boi, mais 500 juntas de jumenta. E aí, vamos colocar um boi. Esse daí eu sei mais ou menos. Tá? Um boi aí está em média aí de 3 a... Um boi, peraí, depende do boi. Tem boi aí de mais ou menos aí 6.000. 6.000. 500 juntas de boi, 6.000. Onde eu quero chegar com isso? Para você que gosta de dinheiro e fazer conta, só de animais. A fazenda de Jó tinha talvez 5 a 10 milhões de reais só de animais hoje. Dá para entender isso, irmãos? 5 a 10 milhões de reais só de animais. Só que aqui ainda fala de empregados, aqui fala de plantação, aqui fala de toda uma terra. Aí aqui vem Satanás e fala para Deus, é lógico que o cara te adora, né? Olha aí, ó, é o mais rico. Como é que esse cara não vai te adorar? E aí ele fala, agora se eu tocar, se eu colocar a minha mão podre, aí eu quero ver se ele vai te adorar e você vai ver se ele não vai murmurar contra você, Deus. Aí o que acontece? O Senhor permite. O Senhor permite. Esses 7.000, irmãos, essas 7.000 ovelhas, né? Esses 3.000 camelos, as 500 juntas de boi, mas as 500 jumentas, né? Elas se desfazem, elas morrem, elas são roubadas, elas são levadas, a plantação dele é devastada, é queimada. Ou aquele povo que era inimigo vem e pilha, e rouba, e furta. Os filhos morrem. E ali ainda ele perdeu tudo que é material. Ele tinha, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico. Ele tinha status, irmãos? Ele tinha status. Hoje nós gostamos de status, hoje nós gostamos, né? A gente tem rede social, então a gente gosta dos likes, a gente gosta dos comentários. Tem pessoa que fica frustrada, decepcionada, né? Tem pessoa que vai dormir chateada porque não alcançou a quantidade mínima de likes que a outra amiga, outro amigo, ou às vezes até outro pregador. Meu Deus, aquele pregador alcançou, né? 100 likes. E a palavra dele foi mais ou menos. A minha que tinha unção, poder, a minha que levantava até defunto, está lá em 60. Tem irmãos que se queixam disso, tem irmãos que vão ver isso. Por quê, irmão? Porque o status, muitas das vezes, faz com que a pessoa atrele o quê? Privilégio. Atrele o quê? Uma maneira de estar em evidência. Uma vez a gente comentou aqui, eu e o Marcos, né? Sobre uma, entre aspas, atriz, né? Que era garota de programa, não sei se o Marcão vai lembrar, loira, em que ela se converteu, né? Ela se converteu. E nessa conversão, o que acontece? Qual foi a palavra minha e do Marcos? A gente tem que dar tempo. Porque muitas pessoas, elas querem usar exatamente a igreja também como elevador. Elas querem evidência. Eu não sei se o Marcos lembra. Então essa mulher, hoje, até o momento, ela se mostra uma pessoa íntegra. Mudou a maneira, mudou as vestimentas, mudou tudo. Tá? Eu não estou lembrado o nome dela agora, mas já foi aquela que fez a plástica e ficou lá
quase por morrer lá, mas o Senhor não deixou, por quê? Porque ela conhecia a palavra. A mãe dela era evangélica. Então, isso faz com que, irmãos, isso faz com que a gente entenda que o quê? Satanás, ele vem para matar, irmãos. Satanás, ele vem para tirar. Satanás, ele vem exatamente para quê? Para que você se queixe. Satanás, ele vem para quê? Para que você perca o foco. Ó, Jó tem mais de 40 capítulos, 42. A diferença é que o suplício aqui de Jó, ele vem do capítulo 1 e capítulo 2. Olha só, capítulo 1 e capítulo 2. Porque no capítulo 2, o que acontece? Satanás, não satisfeito, falou, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo, mas eu não toquei nele. Se eu tocar nele, ele vai se repudiar contra ti, ele vai ter palavras contrárias a ti, Todo-Poderoso. Aí Deus fala, ok, põe teu dedo podre lá, a vida dele não, mas coloca teu dedo podre. Então a gente já sabe o que aconteceu com o Jó, né? Virou exatamente um purulento, uma ferida ambulante, um homem que você conversando com ele, você tinha que tapar o nariz, porque ele fedia, ele não podia tomar banho. A gente já viu essas situações aqui na igreja, né? Crianças, adolescentes passando por isso, é triste. Então, irmãos, Jó aqui, mesmo diante disso, ele não permitiu, ele não sucumbiu. Satanás tirou tudo. Satanás matou exatamente o quê? Toda a vida material dele. Material. Por quê? Porque Satanás tinha um objetivo. Satanás tinha um objetivo, irmãos, que vai entrar agora no próximo verbo, que é destruir, tá? Satanás tinha um objetivo na vida de Jó, e na minha e na tua vida. Ou seja, você nunca se queixou para Deus? Ou você nunca ouviu ninguém se queixando? Que eu perdi isso, que eu perdi aquilo, que eu era para ter isso, era para eu ter aquilo, e eu não entendo como é que hoje eu estou nessa situação. Hoje, irmão, tem muitas pessoas que passam por isso, ou que vocês tiveram. Eu já vi muita queixa, irmãos, já ouvi muita queixa já, tá? Já ouvi muita queixa nesse sentido, aonde parece que Deus está com os ouvidos fechados, Deus não se lembra mais de mim, Deus não me ama. E isso por quê? Porque algo aconteceu. Algo aconteceu. E a gente atrela a vida espiritual, muitas das vezes, a uma boa vida material. E não é assim. Não é assim. Essa semana mesmo, a Ângela, na visita na irmã Raquel, a Ângela tocou no nome da irmã Carminha. A irmã Carminha, para vocês que não tiveram oportunidade de conhecer, a gente deveria ter filmado essa mulher entrando aqui na igreja, porque a gente poderia passar pelo menos uma vez por mês, pastor, para ver uma mulher entrando e se arrastando, e sorrindo, nesse calor dessa semana que está hoje, fatigante. Era só ter alguém para ir buscá-la, e esse alguém sempre era o nosso irmão, o diácono Luizinho, tá? Era sempre ele, pastor, sempre ele. E o senhor vai falar para mim, poxa vida, era ele, e foi um ofício, eu vou colocar ofício, porque ele tomou, irmãos, como uma obrigação de crente, de cristão, aonde tinha uma irmã que ele viu o sorriso. Tem coisa que fica marcado, irmãos. Aquela mulher entrando na igreja, irmão, podia estar frio, podia estar calor, o sorriso dela vinha, irmãos, vinha grande, os passos pequenos, mas o sorriso grande. Satanás pode ter tirado muita coisa dela, mas não tirou a vontade de adorá-lo. Isso Satanás não tirou, irmãos, não tirou. E graças a Deus, na vida do Luizinho também, hoje a gente vê a mão do Senhor sobre ele. Graças a Deus, as promessas do Senhor na vida dele vêm se cumprindo para a honra e glória do nome de Jesus. Mas, irmãos, o inimigo, ele vem destruir. E quando ele quer destruir algo que é teu, quando ele quer tirar algo que é seu, ele tem exatamente o quê? O inimigo é inteligente. Aí você vai falar para mim assim, o homem mais inteligente, né, homem, né, criado por Deus, chama-se Salomão. Segundo a Bíblia, Salomão, né? Ah, mas Jesus foi homem, Jesus é Deus, né, irmãos? Então, vamos lá,
Não tem nenhum homem tão inteligente quanto Satanás. Não tem nenhum psicólogo tão inteligente quanto Satanás. Não tem nenhum profissional que conhece comportamento como Satanás. Não tem. Satanás, ele conhece o ser humano. Satanás, ele sabe o que o ser humano pensa quando o ser humano olha para cima, olha para baixo, quando ele cruza o braço, quando ele cruza a perna, quando ele faz aquelas caras e gestos. Satanás conhece. Satanás conhece. Eu entendo que ele não lê o meu pensamento, porque para isso, irmãos, só a onisciência de Deus. Mas gestos, até é simples, irmãos. Se eu sorrir aqui alegremente, você vai entender. Mas muitas das vezes, se eu der um sorriso irônico, você também não vai entender. Então, presta atenção nisso, hein? Presta atenção nisso. Pastor Eduardo já pregou muitas das vezes que não tem nenhum homem na Bíblia que possa exatamente ter o conhecimento de Satanás. Mas o homem com o Espírito Santo de Deus, ele pode sim vencer a Satanás, porque ele não vai aceitar um prato. Ele vai antes dizer que o quê? Que tudo aquilo que vem do Senhor é bom. Porque tem que vir do Senhor. Então, irmãos, se você vai comer um prato de arroz e feijão, por mais simples que seja, com ovinho e farinha, vem de quem? Vem do Senhor? Vem de Deus? Isso é maná. Isso é bênção. Mas se o inimigo vem te pôr um prato, e esse prato é uma picanha assada, se esse prato é exatamente aquilo que enche os olhos no mundo, irmãos, isso a gente deveria ter exatamente o discernimento para entender que muitas das vezes é o prato que o inimigo nos coloca. Porque aquilo que vem de Deus, irmão, muitas das vezes ele pode ser o mais ou ele pode ser o menos, mas ele sempre vai ser bom, ele sempre vai ser perfeito, e ele sempre vai trazer para nós o quê? Bênção. Bênção. Porque o inimigo com isso, irmãos, ele vem e ele procura destruir o quê? A tua semente, a boa nova, o evangelho. E ele não é bobo, porque se ele sabe que se ele tirar a semente, se ele tirar a boa nova do teu coração, se ele tirar exatamente o evangelho da tua vida, consequentemente, o que acontece? Ele vai tirar a tua salvação. Você vai perder aquilo que é precioso, aquilo que só o Cristo Jesus pode te dar, aquilo que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz, irmãos, para que eu e você tenhamos salvação nele. Mas uma maneira, irmão, de a gente ter isso é exatamente o quê? Compreender que em Cristo somos mais que vencedores. Não importa se você está de carro, se você não está de carro, não importa se você paga aluguel, se você tem casa própria, não importa se você viaja ou se você não viaja, não importa, irmão, se você tira férias, se você não tira férias, mas o que importa é o seguinte, é se o seu nome está escrito no livro da vida, e isso te torna o quê? Abençoado, privilegiado e salvo pelo sangue do Cordeiro. Porque o que o inimigo quer causar com isso é exatamente a destruição do que? Da tua alma. Muitos pensam que o inimigo está lá, trabalhando e criando um inferno, porque lá ele vai ser exatamente o que? O detentor daquela chave, e ele vai te aprisionar, e vai te machucar, e vai te oprimir. Irmãos, quem já ouviu exatamente pregação, ou quem já ouviu revelação, ou quem já falou de alguém que já foi no inferno e viu Satanás lá, né, puxando o cabelo, ou puxando pedaço de pele, puxando o olho. Satanás no inferno, ele é prisioneiro, porque o pecado habita nele. Todo pecador que estiver no inferno será prisioneiro, irmãos. Satanás não terá privilégio, Satanás terá uma cela, uma prisão, porque o Senhor já deixou bem claro na Bíblia. Hoje, Satanás está livre aqui nesse mundo. O mal jaz nesse mundo, o pecado jaz nesse mundo. Aqui a Bíblia diz que ele pode enganar até os escolhidos, ele pode operar milagres, ele pode fazer prodígios, ele pode enganar profetas, ele vem exatamente usurpar, porque ele vai vir também como anticristo. Para quê? Para que eu e você perdamos o foco, para que eu e você tire exatamente o quê? O pé do caminho reto. E às vezes, irmãos, por uma situação material. Hoje nós vivemos uma situação atual do quê? De que muitas coisas
diante dessa pandemia, diante exatamente dessa situação, né, que para muitas famílias está muito danosa. O arroz foi reclamação de todo mundo mês passado. Por quê? Porque de um valor ele quase, né, duplicou. E isso, você pensa que não, irmãos, faz diferença na mesa de muita gente. Faz diferença, irmãos. É muito crítico algumas situações por aí. Infelizmente, a gente não tem, em suma, realidade. A gente vive num país chamado Brasil, que se você for no Ceasa, é jogado comida fora. Mas se você for no Nordeste, o pessoal ainda hoje come resto. E eu não estou falando resto de comida, mas eu estou falando resto de lixo. Mas isso é para mostrar para vocês que haverá tempo aonde, no livro da Revelação e Apocalipse, vamos viver um mundo e uma situação, e eu creio que aqueles que pregam a tribulação, né, onde a igreja será exatamente levada, que nós estejamos exatamente nessa situação, nessa condição, para que nós não cheguemos a viver essa tribulação, essa escassez, porque muitos sucumbirão pelo prato de comida tão simples. Muitos se darão exatamente a trocar, como fez ali o nosso irmão, né, que trocou a sua bênção pelo prato de lentilha. E isso, irmãos, vai acontecer novamente porque está escrito. Isso vai novamente acontecer porque está escrito, mas que hoje, irmão, nós possamos nos atentar nessa palavra. O inimigo, o ladrão, que hoje também, hoje, irmãos, contextualmente na Bíblia, conforme eu já falei, não é Satanás. Jesus ali vem trazer o ensinamento, mas a palavra de Jesus, ela é maravilhosa. Porque hoje, irmãos, o inimigo cabe. O inimigo, você pode tirar ali o ladrão e colocar Satanás, colocar o diabo. Ele veio sim para tirar algo que é seu, algo que é de Deus. Mas, irmãos, em nome de Jesus, vamos levantar nossa voz, vamos repreendê-lo. Tudo aquilo que não é de Deus, amém, tem que sair da nossa boca, que saia, que caia por terra. Tudo aquilo que for do inimigo, que vá exatamente o quê? Para o lixo, junto com ele. Que a gente possa ter o discernimento, mas aquilo que vem do Senhor, irmãos, vamos cuidar, e a nossa palavra é, orai e vigiai, e vamos repreender a ação do maligno, porque o que Deus tem para nós é maior, o que Deus tem para mim e para você, é algo que o inimigo, ele quer que nós percamos, mas em nome de Jesus, a gente vai sim acordar, a gente vai sim, irmãos. Eu tenho só uma conclusão aqui, para não esquecer, porque isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha só, hoje, pelo que se vê na TV e nas redes sociais, nossos jovens, preste atenção, buscam alegria na bebida, nas drogas, nas músicas mundanas, nos bens materiais, pois o que importa é o status. Os pais são tratados com total falta de respeito. Os professores sofrem abusos de alunos mal educados em casa. Nas escolas e nas faculdades, o que se prega é uma vida desregrada e cheia de direitos que afrontam os pais, os bons costumes, a palavra de Deus. Esses alunos que são influenciados também pela faculdade, exatamente para você entender, irmãos, que é muito interessante hoje, né? A questão de política e religião não se mistura. Hoje a gente já está vendo que se mistura em muito, e nós como cristãos temos que ter uma posição, e essa posição política, a gente tem que entender que está entrando na vida do teu filho, tá? Porque nessas faculdades aí, eles estão sendo induzidos a aceitar homossexualidade. Se ele não aceitar, ele vai passar a ser mal visto. Ele... Hoje, muitas das vezes, ele quer ser levado à aceitação da liberação das drogas, do aborto. Por quê? Porque nessas escolas, nessas universidades, a palavra é essa. E hoje, irmãos, é os nossos jovens que estão vivendo e sendo bombardeados. A nossa intenção hoje dessa palavra, talvez ela seja para mim e para você, que é mais maduro, e que muitas das vezes a gente já passou por situações, mas também a gente ainda pode passar. A gente ainda pode passar, mas que essa palavra fique viva no teu coração. Mas, vamos olhar os nossos jovens, nossos filhos. Estão no colégio, estão na faculdade, vamos ver qual é a orientação. Amém, irmãos? Porque dessa forma a gente vai poder
trazer uma blindagem também, trazer exatamente com que o sangue do Cordeiro estejam sobre eles e eles tenham personalidade, eles tenham uma postura cristã e não sucumbam exatamente a uma situação de deboche, a uma situação de bullying, né? Porque olha o crente, você é crente, você não aceita isso, você não aceita aquilo, você é cristão. Então, hoje cristãos nas faculdades, muitas das vezes são perseguidos, e muitas das vezes, irmãos, eles têm até vergonha de falar, né? Então aqui já foi pregado muitas das vezes, até a Sara já pregou algumas vezes sobre aquele crente oculto, né? O crente ninja, o crente espião. Ele está, mas nunca se mostra. Ele está, mas não entra em evidência. Ele está, mas não abre a boca. Então, irmãos, que nossos filhos possam ter postura e possam ter exatamente personalidade, que eles possam ter a palavra viva, em nome de Jesus. Primeiro, para que eles não se contaminem, e segundo, para que eles sejam ali pescadores. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus.